Bom dia, inteligentíssimos e inteligentíssimas. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui Mauro Teixeira falando com vocês com mais um tema sobre espiritualidade no canal Inteligência Divina. Galera, estamos aprofundando cada vez mais. Hoje o tema é sobre frequência. Nós estudamos no vídeo anterior sobre energia e vimos que frequência é uma propriedade de grau e grau é um princípio da energia. Beleza? Então, vamos falar sobre frequência. Frequência, ela tem algumas propriedades em si, tá? Existem alguns conceitos que têm a frequência como princípio também, tá? A frequência é um princípio da luz. Para haver luz, tem que haver frequência, tá? Mas vamos falar exclusivamente da frequência. Frequência, ela é um padrão repetitivo, tá? Então, quando nós mudamos a frequência, nós mudamos um padrão. Mas toda frequência, ela tem um padrão. Ela tem uma altura, um comprimento e uma frequência, tá? Altura sobre comprimento é a frequência. Um pouquinho de física, né? Isso falando de frequências sonoras, tá bom? Frequência. Vamos lá. Existem vários tipos de frequência. Frequência da respiração, frequência da luz, frequência do som. A respiração, ela alimenta o nosso fogo, os nossos pulmões alimentam o nosso estômago. Alimentam com o nosso sangue oxigenado. Então, quando nós dizemos a frequência da respiração, está ligado ao elemento fogo. E a frequência, ela tem espectros. O espectro sonoro da frequência, o espectro luminoso daquela frequência. Não sei se vocês já ouviram falar das fotos Kirlian. As fotos Kirlian, elas estudam e observam a frequência luminosa emitida pelos seres, ou seja, a aura da pessoa. Existe também a frequência eletromagnética. Então existem muitos espectros de frequência, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho hoje do espectro luminoso e do espectro eletromagnético, que são os mais importantes, porque tem a ver muito com saúde, tá? Você já deve ter ouvido falar que nossos chakras têm cores. Segundo a filosofia hindu, nós podemos ter infinitos chakras de infinitos tamanhos, de infinitas frequências também. A frequência, ela é só um padrão repetitivo, tá? Então um chakra, ele pode mudar de cor? Pode. Um chakra pode ter uma cor que significa que ele não tem a saúde? Pode. O chakra pode estar saudável mesmo estando em outra cor diferente da que eu aprendi? Pode. Por exemplo, o chakra cardíaco, ele pode vibrar na cor rosa do amor incondicional e estar totalmente saudável mesmo assim, tá bom? Então, o chakra cardíaco ele pode ser verde ou rosa, que ele vai estar saudável. Se ele estiver um azul escuro, quer dizer que ele não está saudável. Já o nosso Ajna chakra, o chakra do terceiro olho, ele vibra na cor azul, azul índico. Mas ele também pode vibrar na cor prata, na cor azul platinado. Isso quer dizer que também existem outras cores que os chakras podem vibrar do que aquelas cores principais que a gente aprendeu, tá bom? E mesmo assim estar saudável. Isso falando de espectro luminoso. O nosso corpo emite não só luz, mas também o eletromagnetismo, muito comum e estudado com ímãs na sociedade.
tá? Nós somos antenas gigantescas. Somos antenas, somos ímãs, somos lâmpadas, somos fogo. Nós emitimos luz, eletromagnetismo e som. Tá bom, galera? Então, vamos falar um pouco do eletromagnetismo agora. O eletromagnetismo nada mais nada menos é do que uma deformação no campo eletromagnético daquele ambiente. Existem elementos e propriedades que podem gerar esse campo, como um efeito cinético ou um efeito de temperatura ou um efeito de polaridade. Existem mais alguns efeitos, mas vamos aprofundar apenas nesses três. Polaridade. Um ímã ele tem polos magnéticos. Por isso ele cria campos em volta dele mesmo, cada objeto na sua geometria daquele polo vai criar um campo diferente. Cada elemento magnético tem uma assinatura diferente daquele campo e cada objeto feito daquele elemento, dependendo da sua geometria, também cria um campo diferente. Tá? Isso é falando de polaridade. O magnetismo, ele também tem outras propriedades, tá? Uma delas é a polaridade. O efeito cinético, ele pode ser observado, por exemplo, nas batidas do coração e na corrente sanguínea. Então, o nosso corpo, pela condução do nosso sangue, pela velocidade da nossa corrente sanguínea e pelas batidas do coração, ele cria um campo eletromagnético em volta de si mesmo, até porque nós temos ferro no sangue. E ferro é um bom condutor de energia e ferro tem polaridade. Então, o nosso sangue é como se fosse um grande ímã fluídico, tá? Imagina a gente repleto de mercúrio dentro das veias. O mercúrio também reage ao eletromagnetismo, tá? Mas o ferro tem ainda mais propriedades de eletromagnetismo. E além da sua propriedade magnética de polarização, ele também tem um efeito cinético, que é a velocidade que ele corre dentro de nossas veias. Tá? A princípio, vamos falar desses dois elementos. Tá? Polaridade e sinestesia. Tá bom? Sinestésico. Vamos falar agora um pouquinho da frequência no espectro luminoso. Quando alteramos a altura ou o comprimento ou o padrão de um espectro luminoso, ele altera em sua cor. É perceptível pelo olho humano dentro do próprio espectro de captação. Vou dar um exemplo para vocês. Nós vemos um tigre como um animal da cor amarela, né? O tigre é amarelinho, mas um cervo enxerga um tigre na cor verde. Por isso ele consegue se camuflar muito bem na hora de pegar um cervo para comer. No espectro luminoso de captação daquele cervo, o tigre parece verde como a grama, como os bosques, a mata. Então ele consegue se esconder muito bem daquele cervo e só ser percebido quando ele já está muito próximo. Por isso muitas vezes a gente fica se perguntando por que o cervo, como que ele não viu aquele tigre se aproximando? É porque a captação de luz dele é diferente da nossa e viu o tigre como verde. Tem muitos passarinhos também que para a gente parecem cinza. Ah, a pomba é cinza, aquele passarinho é preto, mas para os outros passarinhos da mesma espécie daquele pássaro, ele é totalmente colorido. Porque o espectro luminoso da percepção daquele pássaro reconhecem outras cores que a gente não reconhece, tendo olhos humanos. Tá? Agora falando um pouquinho mais no campo astral da nossa aura. O chakra número 1, base, vibra na cor vermelha.
mas não é fixo, tá? Lembre-se disso. Alguns chakras podem mudar de cor e permanecer saudável por questão evolutiva até, tá? Quanto mais a gente aprende sobre o amor incondicional, mais nós vibramos na cor rosa. E qual chakra tem a cor rosa inicialmente estudado? Nenhum. Mas perceberam que pessoas com estudo muito avançado em amor incondicional têm o chakra cardíaco e a aura vibrando na cor rosa. A consciência daquela pessoa é rosa, tá? Segundo chakra, dos principais, Kundalini, o chakra umbilical. Ele é na cor laranja, mas pode vibrar também num alaranjado dourado, tá? Quando a Kundalini está em equilíbrio, ela pode emitir a cor dourada também, que atrai muita prosperidade, tá? Então, Kundalini, mexer com Kundalini é uma forma de ser próspero também. E não estou falando em fazer sexo com qualquer pessoa, tá? É meditar, às vezes se abster de sexo, não é transar toda hora, tá? Não é assim que a gente mexe com Kundalini. Mas também ficar sem transar por muito tempo, pode ser que a Kundalini perca o seu sentido em si próprio e a gente perca o nosso magnetismo. Então, ficar abstinente de sexo por muito tempo ou fazer sexo com a pessoa errada, com a energia vampiresca, temos um vídeo aqui de como não permitir que influências negativas, uma pessoa manipuladora, afete a gente, tá? Foi tema de outro vídeo. Então, isso pode afetar negativamente a Kundalini e fazer com que nosso chakra perca a habilidade de brilhar na cor dourada, tá? Chakra plexo solar, cor amarela, é o nosso chakra presente ali no sistema digestivo do elemento fogo. O chakra umbilical é do elemento água. O chakra básico é do elemento terra. Tá bom? Coração, chakra cardíaco, cor verde, responsável pelo nosso sistema circulatório, pelo nosso coração e vibra na cor verde ou rosa, né? Como a gente já conversou. Chakra laríngeo, responsável pelas nossas cordas vocais e capacidade de comunicação clara e efetiva e eficiente, tá bom? Ele é um chakra que vibra na cor azul clara, parecido com a cor da pedra água marinha, tá? Uma ótima forma de se conectar com seu chakra laríngeo e até ativá-lo é trabalhar com a pedra água marinha. Posso dar outros exemplos aqui. Chakra básico, ágata vermelha. Chakra umbilical, olho de tigre. Chakra plexo solar, citrino. Chakra cardíaco. Vamos ver se vocês adivinham. Quartzo verde, esmeralda. Quartzo rosa. Tá? Laríngeo, água marinha. Terceiro olho, azul índico. Serve para intuição, glândula pineal. Tá? Conexão com o mundo espiritual, visão além dos limites. Qual é a pedra? Sodalita, lápis lazuli. E por final, o último dos chakras principais que são ensinados no Ocidente, existem outros, eu posso trazer aqui para vocês num vídeo só sobre isso, é o chakra da coroa, que fica no topo da nossa cabeça. A cor dele é o arco-íris ou o dourado,
tá? A gente pode ver muitas imagens de pinturas antigas renascentistas com aquele sol aqui no topo da cabeça. Aquele sol simboliza a iluminação do chakra coronário, é quando ele vibra em dourado, quando ele está se iluminando, iluminando a consciência. Dizem que eles têm 1000 pétalas. Por que 1000? Seriam infinitas. Uma maneira da cultura indiana dizer que ele tem muitas pétalas, incontáveis pétalas, é dizer que tem 1000. Ah, ele tem 1000. Quer dizer que eu não conto mais. Entende? É o chakra das 1000 pétalas. Aquele que eu parei de contar porque o número é muito grande. Tá bom? Então, o chakra coronário é o meio pelo qual a gente recebe a energia cósmica, tá? Então, a quantidade de energia, ele precisa ser muito bem cultuado, cultivado, tá? Porque a quantidade de energia que pode passar por ele é infinita, mas os outros chakras não. Então, você tem que tomar cuidado com a quantidade de informação que você absorve. Você não pode fazer um download de energias muito grandes de uma vez só, porque os outros chakras têm um número de pétalas limitadas. Já o chakra coronário não. Então você deixa na fila de espera, aos poucos você vai consumindo aquela energia que veio do cosmos, das constelações para você. Aí você pode descobrir sua origem cósmica, se você passou por alguma outra constelação antes da Terra. Existem muitas informações que podem chegar pelo chakra da coroa, tá? Existem infinitos chakras, tanto no eixo vertical, quanto no corpo físico, tanto nos infinitos corpos que a gente pode ter, quanto na horizontal também, tá? Então, sim, a gente pode crescer para cima ou para os lados, que nem na hora da comida, tá bom? E não quer dizer que é de mais ou de menos. Cada pessoa tem um limite de energia, um limite de consumo. Na hora de você abrir um chakra dentro do seu corpo astral, por exemplo, você tem que tomar cuidado, não pode fazer isso sozinho, tem que estar com seus guias, seus mestres espirituais, porque é um tema sensível. Eu até posso fazer um vídeo de como abrir e criar chakras nos seus corpos, tá? E como fazer isso de uma maneira com que você não corra tanto perigo. É possível, numa meditação, você criar um chakra que você nunca teve, mas aquele chakra não vai ter desenvolvimento acelerado. Vai ser um vórtice, um pequeno vórtice, que ao longo da sua vida você vai desenvolvendo aquele vórticezinho pequenininho. Talvez lá na sua quinta vida ele venha se tornar um grande chakra, um chakra poderoso, tá? Então, assim, sem ansiedade, com muita paciência. Se você quer ter um tipo novo de mediunidade, que cada chakra tem um tipo de intuição diferente, é ligado a um sentido do corpo humano. Então, se você quer ter um sentido extra, comece pequeno. Talvez nessa vida você ainda consiga ter uma mediunidade diferenciada cultuando um chakra novo, mas não quer dizer que isso é uma regra, tá bom? Vamos falar de frequência de novo. Por que nós falamos de chakras? Por que eu dei toda essa informação? Porque ao meditar, você se conecta por frequência, tá? Então, quando você está meditando, aqueles pensamentos que vêm até você são compatíveis com a sua frequência atual. Como saber se você está com a frequência baixa? Pela qualidade dos seus pensamentos. Pô, os pensamentos, eu estou me obsediando. Eu estou sendo obsessor de mim mesmo. Meus pensamentos estão horríveis. Eu perdi a paciência comigo mesmo hoje. Sua frequência está não saudável. Porque frequência baixa também pode ser saúde. Quando você está quietinho dormindo, sua frequência está baixa, você está descansando. Mas você ter uma frequência conectada a alguma parte de você e do planeta
que esteja em desarmonia, vou te dar um exemplo. Vamos botar um número. A frequência de 1498 Hz. Ok, chutei um número. É só um exemplo. Pô, quando eu tô nessa frequência, eu lembro da minha mãe. Tempos bons. Já sabe que é uma boa frequência para você. Como que você vai gravar a frequência se você não tem um medidor? Pelo sentimento que ela gera. Pô, meditei hoje, lembrei de uma coisa que me deu um gatilho. Esse gatilho é a forma de gravar aquela informação, tá? Meditei, veio a imagem de um cachorro, já lembrei da minha mãe. Qual é o gatilho? O cachorro. Sempre que você quiser lembrar da sua mãe, só pensa no cachorro. Eu estava meditando, do nada eu vi uma casa num, num precipício cheio de pedras, não me senti confortável. Quando você meditar, quando você quiser se afastar desse lugar, pois você não se sentiu confortável, mas pode ser um trauma que precisa ser trabalhado, é só você lembrar da casa no precipício, tá bom? Vamos dizer, pô, aquela casa não me sentiu confortável, eu acho que é um trauma, mas eu não quero ver isso agora não. Vou lembrar do cachorro da minha mãe. Legal, saí daquela casa, lembrei do cachorro, aí chegou de noite. Pô, agora eu tô com tempo, eu quero ver que trauma é esse. Porque quando a gente está desconfortável, é um problema que a gente tem que resolver em nós mesmos, tá? E aí, agora eu vou lembrar da casa. Lembrou da casa no precipício, entrou na casa, reconheceu o trauma, faz um ho'oponopono, perdão, sinto muito, eu te amo, obrigado. Perdão, sinto muito, eu te amo, obrigado. Quantas vezes precisar, até você se sentir bem de novo dentro daquela casa. Se ainda assim as coisas não estiverem sob o seu controle, você cria novos gatilhos. Ah, o portão da casa se fechou sozinho. Ah, mas debaixo do tapete eu achei a chave. Abriu a porta, saiu. Poxa, mas eu saí em outro lugar agora. Você quer voltar para aquele lugar ou esse é mais bonito? Não, esse é mais bonito. Agora eu acho que eu entendi. Eu só precisava procurar a chave da casa que estava perdida. Eu só precisava reconhecer o meu trauma e saber de onde ele vem. Ele se desfez por si só. Quando eu abri a chave, eu já não estava mais onde eu estava antes. Agora eu estou num lugar muito mais bonito. Arquétipos, simbolismo. Vamos ter vídeos sobre isso também. O canal está só começando. Então, galera, esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre frequência, que é um tema bem abrangente, manda comentários, tá? Porque tudo é frequência. Vai ter vários vídeos sobre frequência, tá? Eu vou entrar num tema sobre frequência um pouquinho mais científico, que é o estudo dos elétrons. Vai ter um vídeo só sobre isso. O experimento da dupla fenda, tá bom? E como que os elétrons se comportam como energia, vibração, frequência, mas quando são observados, eles mudam e se comportam como partícula. Isso é algo até inexplicável por enquanto pela ciência, mas para a gente ver que muitas vezes frequência também é matéria, basta ter um observador. Então, quando ninguém está vendo, talvez aquilo nem exista, mas se alguém perceber que aquilo está acontecendo, ele passa a existir. É assim que funcionam algumas pragas. Quando a gente não tem consciência de que aquilo foi jogado pra gente, aquilo nem faz efeito na gente. Mas quando a gente fica sabendo que alguém jogou praga na gente, aquela praga pega de verdade. Porque a gente olhou pro abismo e quando a gente olha pro abismo, o abismo olha pra gente de volta. Tá bom? Que nem o olho de Sauron. Botou o anel, o olho de Sauron já sabe onde você tá. Tá bom? Então a gente não pode querer saber de tudo, ver tudo, ir para todos os lugares. Nós temos que ser seletivos, saudáveis, ecológicos. Tá bom, galera?
Pensem na saúde de vocês, não queiram saber de tudo, porque tudo é muita coisa. Tem que saber no momento certo, a coisa certa, do jeito certo, tá bom? De forma segura. Nas suas meditações, prezem pela segurança, tá? Podem ter traumas escondidos que vocês não estão prontos ainda para ver. Já outros estão no tempo certo, tá? Então, foquem no que dá para fazer no momento e se preparem. Se você sentiu algo que ainda não é o momento, é porque você precisa se preparar primeiro, tá bom? E aí você se prepara com todo aquele preparo do Batman e vai à luta. Conquista Gotham City. Somos um mundinho de problemas, um amontoado de problemas. Mas quando a gente começa a resolver, fica divertido. Não todos, tem uns que são ruins. Mas assim, tem muito problema que depois a gente ri deles, na verdade. Frequência é isso, gente. É conexão. Tá bom? Uma propriedade da conexão. Galera, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês estejam bem. Curtam o canal. Deixem like no vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para mais vídeos como esse. E esse tema de frequência eu vou abordar em outros vídeos também, tá? Melhor explicado alguns temas como a frequência no plano da física, né? Como funciona essa questão dos elétrons e até onde a ciência já conseguiu ir. E esses vídeos que eu falei que eu vou fazer no canal, eles vão ficar prontos aí ainda, já tá no final do mês, né? No mês que vem, tá bom? É uma promessa que eu faço a vocês aí. Eu tô me dedicando mais à playlist de despertar espiritual, porque eu quero fazer uma sequência de vídeos maiores para vocês que estão no início da jornada, tá? Mas quem já está mais avançado, curtam o canal também, se inscrevam, curtam o vídeo, comentem sugestões de vídeos, que eu tenho muita coisa para passar para vocês. Esse tema de despertar espiritual é só o início, tá bom? É só para pegar o início do início. Dá pra gente falar sobre culturas africanas, sobre Umbanda, sobre Goetia, dá pra falar muita coisa sobre espiritualidade, tá? Mas vamos começar do início, como se fossem pequenos dogmazinhos que vocês vão ver que tudo isso que eu tô falando é relativo, tá? Quando eu fizer a playlist de hierarquia da verdade, vocês vão ver o conceito sobre relatividade e como funciona o relativo. E vocês vão ver que existe um absoluto também. Sabe por que existe o relativo e o absoluto? Para existir algo chamado de paradoxo. O paradoxo é a raiz da paz interior. É quando a gente deixa de perseguir algo porque já se aprofundou tanto que já entendeu. Tem gente que sabe tudo sobre um assunto, mas não para de buscar. Continua buscando mesmo o assunto já tendo acabado. O assunto já acabou. Há uma cura. A pessoa já achou a cura, já está bem de saúde, mas continua procurando. Às vezes ela fica doente de tanto procurar, e aí precisa de mais ajuda. Entende? Então o paradoxo vem para ensinar a gente a ter paz interior. Ensinar a gente que tem assuntos que precisam ser deixados de lado para uma boa saúde mental e psicológica, tá? Quando a gente encontra o paradoxo nas nossas meditações, a gente vê que, poxa, não vale a pena eu ficar mais pensando nesse assunto. Eu já descobri os dois extremos, já achei o equilíbrio. Tudo entre os extremos já foi revisado. Não era tão complexo quanto eu achava. Já encontrei o paradoxo daquele conceito. Vou dar um exemplo. Para você controlar o caos,
você precisa abrir mão do controle. Se você quer controlar o caos, você precisa abrir mão do controle. E aí? Joga tudo pro alto? Achamos a resposta? Equação fechou? A busca acabou? Chegamos no ponto final, na fonte daquele rio? É isso, galera. Fiquem bem e até o próximo vídeo.